Alô? Boa tarde, Tiago. Tá me Alô? ouvindo? Ah, agora estou ouvindo. Tudo bem? Tudo bem. E com você? Também, tranquilo, graças a Deus. Vamos aguardar, ver se o pessoal vai entrando. Aí Tá? você pode começar umas Ah, não 15, posso. Mesmo porque 15. eu não acho que vai dar uma hora, não. Vai ser uma coisa mais curtinha, assim. Tá bom. Aí dá pra gente esperar. Não, vamos ver, né? Eu tenho 20 slides com bastante figura. Só estou preocupado um pouco com o barulho. Aqui tá ventando muito hoje. Não sei se dá para escutar um chiado atrás, alguma coisa? Não. Não, Não? Ah, tá. Eu só mudei me... de quarto, agora estou tentando ver qual que é o melhor lugar da casa para Tá. o Eu geralmente barulho. fico aqui na sala, sabe? No meu É, apartamento. Que eu moro em Ponta Negra, aqui também venta muito, sabe? hum, sim, sim. Eu não sei qual é o bairro que você mora. É, eu moro em Ponta Negra também. Só que eu mudei de apartamento recentemente e agora esse daqui venta muito. Às vezes, né? Não sempre. Eu tô tentando. É a O meu aqui primeira. sempre venta, sabe? É difícil não estar ventando, mas às vezes tem dia que o vento tá mais forte. É, vamos ver. É, acho que o barulho não deve atrapalhar muito, espero. Tá, não, eu não tô ouvindo, não. É que agora deu uma, uma diminuída um pouquinho, vamos ver. Sim, Eu deu troquei uma... de quarto, né? Eu tava no outro, e outro é um quarto pequenininho, a janela fica batendo com o vento. Eu tava Sim. um barulho bem alto. Daí eu vou tentar desse quarto aqui para ver se. Bom, daí se tiver muito barulho, você por favor me avisa que eu tento achar outro lugar na casa. Certo. Boa tarde. Boa tarde, Messias. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aguardando mais um tempinho, ver se aparece mais alguém. Renato falou que vai participar da reunião. Eu não sei se Tiago, depois da aula, entra. Hoje, inclusive, vai sair o resultado da seleção do meu projeto de pesquisa. Ele vai Ah, antecipar o resultado para hoje dos estudantes que foram selecionados para participarem das oficinas. E seria na segunda, mas como a gente já estava com o resultado pronto, aí encaminhamos para a comunicação. Ela perguntou se podia divulgar hoje. Eu disse, pode, não tem problema não. Se você quiser já ver se tá ok para projetar o slide, Tiago, pelo menos o primeiro, assim, só para não, não, sim, sim. Vamos fazer. ver se tá ok, né? Então, aqui. Boa tarde, Renato. Boa tarde. Conseguem ver? Mas tá no fim, na verdade. Deu para ver?
Sim, tá dando para ver. Dá para ver tranquilo. Ah, bom. Não vai ser nada muito longo assim, é só contar um pouquinho. Tranquilo. Bem, gente, eu vou dar só algumas informações agora no início, que hoje na verdade, a publicação saiu ontem, sabe, no Diário Oficial da União, da redistribuição do professor que vai para Pau dos Ferros. Viu, Messias? Aí, possivelmente, Tô vendo. na próxima semana ou na seguinte, pode ser que eu já esteja remanejado para João Câmara. Que aí o professor do Pau do Ferro vai para Caicó e eu fico liberado para João Câmara quando ele chegar. Tá certo. Beleza, boa sorte. Tá, obrigado. E aí, a gente Agora, vai ver em reuniões futuras agora, como é que vai ser a questão do grupo. é bem complicado fazer essa troca, né, no meio do semestre. Ah, você vai ter, talvez você tenha alguma dificuldade aí. Por isso que eu tô dizendo boa sorte, né? Porque trocar no meio assim quando tá tendo aula, eu não sei como é que é isso. É bem complicado, né? Na verdade, a gente já está terminando o módulo 1, sabe, aqui em Caicó. Uhum. Eu acho que tem o quê? Mais uma semana, porque termina no dia 3 de agosto. Não, eu sei aqui também. A questão é que não vai ter nenhum intervalo, né? Você já vai pegar direto, né? Seguido, né? Aí é só essa questão mesmo. Eu vou entrar no módulo 2, possivelmente lá, né? Aham, exato. Aí Mas, eu nem sei o que eu vou pegar, na verdade, de disciplina lá, né? pois é, exatamente. Mas é assim a vida, né? Tem que assumir os desafios mesmo. Isso. E no mais, nossos encontros continuam normalmente, que aí depois, essa questão formal, né? Porque o próprio nome do grupo leva o nome de Caicó para ver se eu retiro, sabe? Porque como eu vou para João Câmara, e nisso eu quero levar o grupo também. Claro, claro, entendi. Mas Beleza. quem participa de Caicó vai continuar normalmente, assim, pelo menos nesses encontros online ainda não vai ter problema, né? Quando voltarem o presencial, que as reuniões que nós tínhamos do GPF no campus eram presenciais, né? Mas a gente tenta também fazer uma parte, pode tentar fazer uma parte presencial e uma outra semipresencial, né? Com os outros presentes, mas mesmo de forma virtual. Agora, com essa experiência, né, que nós tivemos nesse ensino remoto, dá para envolver, né, mesmo com a distância.
negócio é ter internet. Era uma coisa, na verdade, que nós já tínhamos essa ferramenta, né? Só que muitos não sabiam, né? Ou ainda não tinha essa questão do uso como temos agora. Tiago, quando for às 15h10, se você quiser começar. Tá bom, eu começo. Só pode me falar, vai, eu vou. Deixa eu botar aqui. Faz diferença entrar em tela cheia aqui? Acho que faz, né? Faz. Assim eu acho melhor, porque o outro fica aparecendo num cantinho os slides. Tá, não, tá bom. A tela cheia eu acho que fica melhor. A diferença eu acho que é porque você não tem acesso ao chat, né? Não consigo ver o chat, nem as. Então, qualquer coisa eu tô aqui olhando, se alguém mandar alguma pergunta pelo chat, eu falo. Tá, obrigado. Também não tô vendo o horário também. Acho que agora. Já deu 14h10, pode Tá. começar. 15h10, quer dizer. Por favor, só me avisem se tiver muito barulho, que daí eu tento ir para outro cômodo aqui, porque talvez tenha um pouco de vento excessivo aqui. Mas então eu vou começar. Então, vou fazer no começo uma apresentação do Instituto, né? Falar um pouquinho do Instituto, as áreas de pesquisa, e depois eu falo um pouquinho sobre o que eu faço particularmente. Então, eu sou membro do Instituto Internacional de Física, eu vou colocar algumas fotos, né? O prédio é um prédio recente, é um prédio bem bonito. E essa é a parte de fora, né? Durante a apresentação eu vou mostrar fotos dele, outras fotos do prédio do Instituto, né? Então, esse Instituto, ele fica dentro do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Aqui em Natal. Fica uma distância próxima aí tem o departamento de física também, daí tem o instituto. O diretor e o vice-diretor, né? Nós temos um diretor e vice-diretor. O diretor é o Álvaro Ferraz, e aqui tem uma foto já da parte de dentro do instituto. Ele está na parte de dentro. Tem o vice-diretor, que é o Silvio, né? E o instituto, aqui em Natal, ele completou 10 anos o ano passado, né? Ano passado completou 10 anos, era para ter um evento grande de comemoração desses 10 anos, que acabou com presencial, né, com vários palestrantes aí de vários lugares, mas esse evento virou online e foi realizado em agosto do ano passado, e a gente fez esse festival para comemorar os 10 anos do Instituto, né? E eu recomendo todas as palestras foram gravadas e estão no YouTube, foram todas em português, e basicamente todos os pesquisadores falaram um pouco sobre o seu trabalho. Então eu falei, né, um pouco sobre o trabalho e teve algumas palestras de divulgação científica, né? Vou falar um pouco mais de cada um em breve, mas esse foi um evento que a gente fez para comemorar esses 10 anos, que foi no ano passado, né? Então, o prédio do Instituto é mais recente, tem menos de 10 anos, mas o Instituto já está em Natal faz agora 11 anos, né? Completou 10 anos o ano passado, né? E as áreas de pesquisa, eu vou aqui passar rapidamente pelas áreas de pesquisa. Então, nós temos o Ricardo Sturani, o professor Ricardo Sturani, que ele está na área de gravitação e cosmologia. Ele é membro de uma colaboração LIGO, né, que foi a colaboração que detectou pela primeira vez ondas gravitacionais, né, que foi aí uma grande descoberta recente, que essas ondas gravitacionais tinham sido previstas, né, por Einstein, né, quando ele desenvolveu a relatividade geral, mas demorou
quase 100 anos aí para detectar, né? Porque é muito difícil tecnologicamente detectar essas ondas, né? E ele é membro dessa colaboração LIGO, que foi a responsável por essa detecção. Então, ele é dessa área de gravitação e cosmologia. Daí nós temos física de partículas, nós temos o professor Farinaldo Queiroz, que trabalha com a área de física de partículas. Daí nós também temos a informação quântica, que tem o professor Rafael Chaves, né? Então, ele trabalha com várias coisas relacionadas à mecânica quântica, causalidade, mesmo criptografia, ele tem vários interesses. Então, nós temos o Jacopovitch, professor Jacopovitch, que é a parte de física e estatística. E para finalizar, nós temos o grupo que é de teorias de cordas e física matemática. Nesse grupo, sou eu e o Dimitri, né? Nós somos em dois professores. E daí nós temos também esse outro grupo, que é de sistemas fortemente acoplados e matéria condensada, que é o professor Rodrigo Pereira e o Álvaro Ferraz. Então, esses são as áreas, né, de pesquisa do Instituto, né? Não, o número de professores, basicamente eu mostrei todos os professores do Instituto e todas as áreas, né, aqui. E nós também temos alguns pós-doutores, né, que trabalham lá com a gente, e, na verdade, tem pessoas do mundo inteiro. Essa foto não está muito atualizada, alguns deles já saíram. Então, por exemplo, o Gian, que trabalhava muito comigo, ele agora está em Abu Dhabi. Ele foi trabalhar em Abu Dhabi, num instituto de tecnologias quânticas, né? E entre esses pós-doutores, nós também temos professores, né, de outras universidades, que ficam um ano lá no nosso instituto trabalhando com a gente. Então, por exemplo, o Jeová, ele é da Federal do Ceará, e o Macarias também, ele é professor no Ceará. Essa foto está um pouco desatualizada, então tem pessoas que já saíram, né? Então, o Jean é um exemplo deles. Mas a gente geralmente faz uma seleção, a gente coloca um anúncio internacionalmente, né, nesses meios de comunicação internacional, e a gente faz essa seleção de pessoas que trabalham lá. Então, esses são os pós-doutores e professores pós-doutores ou visitantes lá do nosso instituto. Além desses, né, também tem os outros que são apenas visitantes, né, que não tem nenhum vínculo direto com o instituto. Eles vêm, passam 1 mês, 2 meses, às vezes 3 meses, professores de outros lugares do mundo que vêm aqui visitar o instituto. E nós temos seminários, né, semanais lá no instituto. Então, aqui tem uma foto de quando o seminário era presencial. Esse daqui é a Samurai. Ela estava dando um seminário presencial. A gente tem um seminário semanal que engloba várias áreas, né? Não é apenas uma área específica, né? Então, é também mais como se fosse um colóquio, né? Mas aqui tem uma foto da lousa, né? Ela, na época que ainda era presencial. E depois nossos seminários durante a pandemia virou um seminário virtual, né? Está acontecendo via Zoom. A gente tem toda semana, às quarta-feiras, tem um seminário. E o último que a gente teve, que agora a gente vai retomar em agosto, foi esse aqui, do Valério, né? Então, é o professor do Federal do Espírito Santo, que deu um seminário virtual lá no nosso instituto. Então, isso é uma atividade semanal que ocorre. Antes era presencial, agora virou virtual, né? Nós temos conferências, né? Então, isso tem muitos eventos no instituto. Antes da pandemia, chegava a quase de 10 a 12 eventos por ano. Então, aqui tem uma foto do nosso auditório, né? Então, é um auditório bem bonito. E aqui, saudade dessa foto, né? Porque essa foto é antes da pandemia, né? Que ele ficava lotado. E aqui tem uma foto que vinha gente do mundo inteiro visitar Natal. No ano antes da pandemia, nós tivemos 500 pessoas participando dos eventos, de todo lugar do mundo, de vários países, né? Então, nós tivemos 500 pessoas em Natal. E aqui outra foto aqui de fora, né, do prédio, um dia bem bonito.
também durante essas conferências a gente tira essas fotos para relembrar, né? Mas, isso aqui é o auditório. Então, isso é uma coisa bem... então, do Instituto sempre ocorre, né? Era em média, assim, de 10 a 12 anualmente, né? Esses números de conferências. E eu organizei, né? Aqui as últimas duas que eu organizei, eu coloquei o pôster aqui, então eu organizei essa daqui o ano passado, e essa foi recentemente, foi em junho agora. Esse daqui foi uma conferência, um workshop, né? Os dois foram online, eles tinham sido programados inicialmente para ser presenciais, né? Mas acabaram movendo para um formato online. Então, esse daqui foi um workshop com todos esses palestrantes, não dá para ler aqui, mas esse daqui foi uma escola recente, porque tem uma conferência chamada Strings, né? Que é a conferência de cordas, que é a maior conferência anual aí da área, né? E ela aconteceu no Brasil esse ano, aconteceu em São Paulo. Pela primeira vez aconteceu na América Latina, e a gente fez uma escola, né, para preparar aí estudantes e jovens pesquisadores para acompanhar as palestras de pesquisa dessa conferência Strings, né, que ocorreu no Brasil. E também, uma coisa que pode interessar bastante gente aqui é que, esse daqui é o cartaz, só que agora com o prédio de fora. Então, essas conferências, esses eventos são de várias áreas, né? Então, eu vou mostrar um que eu não sou organizador e não tô envolvido, mas que vai ter um agora em agosto, né? Se vocês tiverem interesse vai ter palestras em português e inglês, então vai ser um evento de educação, né? Eu não estou envolvido nisso, mas se vocês tiverem interesse, eu posso apresentar a vocês. Então, o evento vai acontecer em agosto inteiro, eu descobri agora, que vai ter várias palestras aí de educação em inglês e em português, e tem inscrições até 30 de julho. Então, tem essas conferências que a gente organiza, geralmente tem várias áreas, tem vários organizadores, né? Essa eu não estou envolvido, eu nem conheço todo mundo que tá organizando. E eu organizei mais essas específicas, né, da minha área de pesquisa. Aí eu vou falar um pouco do meu trabalho. Então, um pouco do meu trabalho, né, qual que é a motivação que me motiva, né, a continuar a pesquisa. É que, bom, muitas das coisas que eu vou falar, né, são coisas que eu ainda tem muita coisa para fazer ainda, né, tem muita coisa para trabalho em progresso ainda, né, então tem muitas questões a gente não sabe da área. Então, basicamente, né, eu estudo essas interações fundamentais, né, então na natureza, até o momento, a gente conhece 4, que seria a eletromagnética, né, e daí tem a fraca, que é basicamente responsável pelo decaimento radioativo, daí tem a forte, que é responsável para a gente ter esses núcleos atômicos, né, e tem a gravitacional. Então, essas são as 4 interações fundamentais conhecidas na natureza, né. As 3 primeiras aqui, eletromagnética, fraca e forte, elas são descritas muito bem, né, é impressionante quando os cálculos que é feito, a comparação com experimentos, por um formalismo chamado teoria quântica de campos. Basicamente, o que essa teoria quântica de campos faz, ela junta a relatividade especial com a mecânica quântica. Então, quando você junta essas duas coisas, você tem essa teoria quântica de campos. Agora, um problema em aberto nessa área, né, e é o problema que eu dediquei basicamente a minha carreira, é que, na verdade, quando você tenta entender a 4ª força, que é aquela gravidade, né, que talvez seja a força mais comum, né, e você tenta conciliar ela com a mecânica quântica, então você tem essa relatividade geral, eu vou falar mais um pouquinho, é a teoria que a gente acha que descreve a gravitação, né? E quando você tenta juntar com a mecânica quântica, você tem um problema de incompatibilidade entre as duas teorias. Na verdade, o que acontece é que quando você tenta calcular vários observáveis, assim, processos importantes da teoria, você tem
que a teoria dá infinito, ou dá um resultado que não faz sentido, então você tem essa incompatibilidade entre as duas teorias. Então, isso é um problema em aberto, como você fazer uma teoria quântica da gravitação, né? E ela é importante, né? A teoria quântica da gravitação, ela é importante em vários contextos, né? Se a gente quiser, por exemplo, entender a origem do universo, ou Big Bang, né? Ou buracos negros, por exemplo, que são esses fenômenos de gravidade quântica são muito importantes, né? Então, só mais um comentário. Esses slides eu mostrei naquele festival de 10 anos, né? Eu fiz uma apresentação mais completa, assim, foi um pouco com mais slides, né? Aqui eu fiz uma apresentação inicial um pouco do Instituto, e eu usei um pouco dos slides que eu usei lá, né? Então, só comentar mais um pouquinho. Então, por exemplo, o eletromagnetismo, né? Então, o eletromagnetismo nós temos, quando a gente tem nesse regime mais clássico, né? A gente tem a famosa lei de Coulomb, né? Que nos diz basicamente como partículas eletricamente carregadas, elas interagem, né? Então, por exemplo, a gente sabe se colocar duas partículas positivas, ela vai ter uma força repulsiva, duas negativas, uma força repulsiva, e uma positiva negativa, você tem essas forças atrativas, e a gente sabe como calcular, basicamente, através da lei de Coulomb, qual que é o valor, né, dessa força, o módulo, né, mas também a direção e sentido dessa força, né. Agora, quando você vai para energias muito mais altas, a gente usa a eletrodinâmica quântica, né? Basicamente, eletrodinâmica quântica, você tem esses tipos de diagramas aqui, né? Então, por exemplo, aqui seriam dois elétrons interagindo. Então, dois elétrons vêm, e aqui, esse seria um fóton, né? Eles emitem uma partícula que é absorvida pelos outros, e eles interagem, né? Então, isso aqui, se você pegar um limite de baixas energias, você volta de novo para essa lei de Coulomb, né? Mas isso, quando você está elétrons com muita energia, né? O jeito que você descreve é essa eletrodinâmica quântica, né? E você tem que somar todos os possíveis diagramas, né? Então, se a gente quer calcular a interação de como os dois elétrons interagem, né? Você tem que somar todos esses diagramas, né? E o resultado final dessa interação vai ser a soma de todos os possíveis processos. Então, a mecânica quântica mais ou menos nos diz que você tem que somar todos os processos possíveis, né? E o que acontece, por exemplo, tem alguns fenômenos interessantes, por exemplo, chamado por polarização do vácuo, né? Isso é um fenômeno que é calculado, né? A gente calcula a correção ao potencial de Coulomb, por exemplo, né? Então, quando você tem, por exemplo, quando a gente tenta aproximar duas cargas, né? Duas cargas negativas aqui, uma da outra, o que acontece, na verdade, é que essa carga negativa, ela polariza o vácuo, né? Então, na verdade, ela cria pares de partículas antipartículas, que, na verdade, acontece esse que a gente chama de polarização de vácuo, né? Então, ela cria um par de partículas antipartículas, e quando se aproxima, você vê aqui as positivas ficam mais perto do que as negativas, certo? Então, na verdade, o que acontece, que isso quer dizer essa polarização do vácuo, isso é calculado pela essa teoria quântica de campos, é que o valor da carga elétrica, na verdade, ela varia da distância, né? Você pegar duas cargas muito próximas, uma energia muito, muito alta, o valor da carga elétrica, ela recebe correções, né? Devido a todos esses fatores, essas contribuições que é calculado pela mecânica quântica, né? E daí, isso é eu falei um pouco dessa teoria quântica de campos, né, que descreve essas três primeiras forças, e agora a gente tem ao lado a quarta força, que seria a gravidade, né? A gravidade, ela é descrita, né, pela relatividade geral de Einstein, né? E qual que é a propriedade dessa teoria da relatividade? Algumas propriedades, né? Então, por exemplo, ela reproduz a lei de Newton da gravitação universal, quando as partículas não se movem muito rápido e também não tem uma massa muito grande, né? Ou seja, quando o campo é fraco. Então, quando o campo é fraco e nessas condições, você recupera a lei de Newton, né? Mas você vai para casos
mais extremos, né, que as partículas se movem rápidos, têm uma massa muito grande, o que acontece é que essa relatividade geral dá resultados diferentes do que a lei de Newton, né? E uma coisa que ela é incorporada nessa relatividade geral é essa estrutura causal, que basicamente a gente sabe que na relatividade nenhuma informação ela pode ser transmitida mais rápida que a velocidade da luz, né? Então isso está dentro da relatividade geral. Então, na relatividade geral, o espaço-tempo é dinâmico. Basicamente, o que acontece, você tem um espaço-tempo, e os objetos, eles deformam esse espaço-tempo, né? Tem uma curvatura, né? Então, por exemplo, aqui tem um espaço-tempo que acontece, você tem o Sol, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Então, objetos muito massivos, eles deformam esse espaço-tempo de forma quanto maior a massa, né? Maior essa deformação. Então, nessa relatividade geral, uma propriedade muito importante é que o espaço-tempo é dinâmico, ele pode mudar a curvatura, não é estático, né, como era na lei de Newton, que você tem um espaço, ele é independente dos objetos que estão nesse espaço, né. Então, isso é uma propriedade da relatividade geral. E uma coisa interessante, né, porque que a gente quer uma coisa da minha pesquisa, que a gente sabe que na relatividade geral ela é boa para descrever espaços suaves, assim, né? Então, se você tem geometrias suaves, né, diferenciáveis, essas coisas, né? Mas eu peguei essa figura, né, de um livro muito interessante, do Brian Greene, que basicamente ele chamou Universo Elegante, ele descreve um pouco o problema de como é difícil quantizar a gravitação, né? Ele tem essa figura muito bonita, se a gente pega um pedaço de espaço e começa a dar um zoom, né? Então, a gente tem um espaço, assim, né, que aparentemente ele é suave, né, mas quando você começa a olhar com um microscópio cada vez menor ou numa energia maior, esse princípio da incerteza, você teria o que é chamado uma geometria quântica, né, que você tem uma flutuação desse espaço-tempo. Então, seria alguma coisa bem complicada, que o topo da figura ele começa a ter aqui já algumas curvaturas, né, algumas ondulações, mas aqui em cima é um espaço realmente muito complicado, né? Então, e, na verdade, o que a gente quer tentar fazer é fazer sentido do que seria essa geometria quântica aqui, né? Quando o espaço e o tempo tem essas grandes flutuações, né? E, por exemplo, um lugar que interessante que a gente ainda não consegue fazer cálculos precisos, explicar, é o Big Bang. O Big Bang é uma época que acredita-se que a origem do universo seja esse Big Bang. Ele foi muito pequeno, né? Esse universo era muito pequeno, e quando você tem uma coisa muito pequena com uma densidade muito grande, a gente sabe que a gente precisa não só da relatividade geral, a gravitação está presente, a gente precisaria de uma descrição de gravidade quântica, né? Não só uma gravidade clássica, né? Que você tem espaço, que essas flutuações quânticas, elas são muito grandes e a gente não consegue evitá-las, né? Se a gente quiser entender exatamente o que aconteceu na explosão, assim, né? Bem instantes após o Big Bang, a gente precisaria de uma teoria de gravidade quântica. E as pessoas pensaram por muitos anos o que seria essa gravidade quântica, né? Como você concilia a mecânica quântica com a gravidade que a gente sabe que existe, né? E teve algumas possíveis soluções, eu diria até direções de pesquisa, né? Para tentar responder essa pergunta, né? Seria para tentar responder o que seria a gravidade quântica. Então, por exemplo, uma possibilidade seria a teoria das cordas, né? A teoria das cordas é uma possibilidade, que é uma teoria que você, ao invés de pensar que cada partícula elementar, por exemplo, o elétron é uma partícula elementar, né? Ela não pode ser dividida. Ao invés de você pensar que esse elétron é um ponto, certo? Você pensa que, na verdade, todas as partículas elas são pequenas cordas, ela tem uma dimensão ela tem extensão, né? E do jeito que essa corda vibra, né, que nem um violão, que tem diferentes vibrações, cada diferente modo de vibração da corda daria uma partícula diferente, né?
E uma coisa interessante dessas teorias das cordas é que ela tem essas cordas abertas aqui e tem essas cordas fechadas. E essas cordas fechadas, elas são responsáveis, se você emite uma corda fechada, elas são responsáveis pela força gravitacional. Então, é uma teoria consistente de gravidade quântica. Tem outras propostas, como gravidade de loop, né? Chama quantum gravidade de loop, gravidade entrópica, tiveram várias propostas, né? Mas ainda tem muito que se fazer, ainda não tem várias propostas, direções de pesquisa, mas tem muitas coisas que a gente não entende sobre essas teorias. Então, a gente, por exemplo, a gente não sabe exatamente se a teoria das cordas é ou não, descreve ou não a natureza, né? Descreve ou não a nossa realidade, né? Ela ainda não foi verificada em laboratório, né? Por exemplo. Mas nenhuma dessas fizeram previsões ainda que a gente possa realmente ir lá num laboratório, medir e dizer que a gente entendeu a gravidade quântica, né? Então a lista é grande, né? Eu coloquei aqui um ponto, mas tiveram pessoas pensando aí por décadas, né, o que seria essa gravidade quântica. E só falando um pouquinho mais de cordas, que é a coisa que eu trabalho bastante, essa teoria de cordas. Então, numa corda, por exemplo, como a corda é um objeto unidimensional, né? Quando ela se propaga no tempo, ela não faz uma linha, né? Ela faz uma superfície no espaço, né? Então, a gente tem uma superfície no espaço, e aqui seria um cilindro, né? E daí nós temos, por exemplo, quando as cordas interagem, a gente desenha esse tipo de diagrama de superfícies aqui. Então, vem duas cordas aqui, elas juntaram e depois elas se separaram. Então, isso é uma interação de cordas, né? E aqui, elas não juntaram, mas você tem essa superfície. Então, quando você faz um cálculo de cordas interagindo, assim, duas cordas iniciais, que medir como é que essas cordas sairiam, né? Depois delas interagirem, né? Você faz uma soma sobre essas superfícies, todas as superfícies diferentes. E quando as partículas são pontuais, aqui falando muito rapidamente, né? Então, por exemplo, na teoria quântica de campos, as partículas são pontuais, né? Então, a gente tem esse tipo de diagrama aqui. Você vê que a interação é bem singular, né? Ocorre exatamente num ponto, né? E a coisa boa da teoria de cordas é que as interações são um pouco mais suaves, né? Você tem essas superfícies, né? E daí isso explica, né, se você fizer os cálculos matemáticos, que essa teoria de cordas ela descreve gravitação consistentemente, né, uma teoria de gravidade quântica consistente. Mas ela prevê muitas coisas que não foram observadas. Ela prevê, por exemplo, que a gente vive em 10 dimensões, ela prevê que talvez tenha muito mais simetrias do que a gente observa no natureza. Então, ela é uma teoria consistente, ela pode nos ensinar bastante coisa sobre gravidade quântica, mas ainda não foi verificada em laboratório, e eu acredito que um dos motivos é porque é uma teoria difícil, né, matematicamente difícil, então a gente não consegue ainda calcular muita coisa, fazer muitas previsões dessa teoria de cordas. Então eu agradeço, né, eu recebi o apoio, né, desse Serrapilheira, né, financeiramente, também tenho que agradecer muito a vários colaboradores que em todos esses anos, né, eu sempre trabalhei com pessoas excepcionais nesse trabalho, né, nos períodos também que eu estava fora do Brasil, eu conheci muita gente, então eu devo muito, né, a momentos muito agradáveis, tanto física como aos meus colaboradores, a Serrapilheira pelo apoio financeiro, vocês pela atenção, e só para resumir, então, esse é basicamente o norte aí da minha pesquisa, né? O que é essa gravidade quântica, né? Então é isso. Parabéns, professor, pela apresentação. A gente do Obrigado. grupo aqui, do GPF só tem a agradecer a sua participação no grupo, né? Assim como trazer um pouco dessas informações do Instituto, né? E suas pesquisas. No Sim. caso, na sua apresentação, né? Eu vi que Messias levantou a mão, né, Messias? Ah, sim. Isso. Deixa eu só fazer uma perguntinha, posso? Claro, não, à vontade, diga aí, você manda.
Em relação a essa teoria de cordas, né? Que a sua linha de pesquisa é teoria de cordas e física matemática, não é isso? Isso. E aí, no caso, esse projeto que você aprovou envolve justamente pesquisas nessa área. Aí, dentro desse projeto, você, de repente, fez alguma proposição para tentar fazer algo experimental, porque você falou que não teve ainda nenhum experimento, né, em relação laboratorial, né? O que acontece, assim, a gente não sabe ainda se a teoria de cordas, ela descreve ou não a natureza, né? Então, isso é um problema em aberto, né? Assim, porque aí, um jeito de saber se ela descreveria ou não seria a gente ir no laboratório e observar e medir as cordas, né? Ver as cordas em laboratório, né? Mas essas cordas são muito pequenas. Muito pequenas. Então, é difícil você vê-las diretamente. Então, um jeito, a gente teria que tentar ver essa teoria de maneira indireta, assim, por exemplo, né? Então, como é que seria uma maneira indireta? Assim, por exemplo, a teoria de cordas é uma teoria, por exemplo, do tudo. Ela explica a gravitação quântica, explicaria as interações entre as partículas. Então, por exemplo, a gente poderia tentar ver teoria de cordas através de uma análise de cosmologia, assim, por exemplo. Porque suponha que a gente tem o início do universo, né? Então, esse início do universo, o universo vai evoluir e você pode calcular como é que ele estaria nos dias de hoje se você tiver uma teoria de como faz essa evolução, né? E a teoria de cordas te daria como o universo te evolui, né? Então a gente poderia observar, fazer observações cosmológicas, tal, e tentar saber se essa teoria de cordas é correta ou não. Mas é uma teoria muito difícil, a gente ainda não entende muita coisa assim que a gente poderia fazer previsões que as pessoas poderiam medir, né? Então talvez ainda demore alguns anos para a gente conseguir ter alguma previsão assim de laboratório, porque você precisaria de uma energia muito grande, né? Sim. O que eu propus, na verdade, naquele projeto é um fenômeno muito bonito que tem em teoria de cordas, que não só em teoria de cordas, mas em qualquer teoria de gravidade quântica, é o que chama o fenômeno holográfico. Então é um fenômeno holográfico assim, suponha que a gente tem um espaço agora que seja uma caixa, um espaço fechado, certo? E a gente coloca uma teoria de cordas, coloca cordas lá dentro dessa caixa. A gente coloca uma teoria de cordas dentro da caixa. E o que acontece, o fenômeno holográfico nos diz que a gente consegue descrever o que está passando dentro da caixa só estudando o que acontece na fronteira. Então esse é o fenômeno holográfico. E a caixa, ela tem uma dimensão muito maior que a fronteira, certo? Então uma caixa... É uma caixa, assim, com matéria escura, é? Não, ela é um espaço bem característico, ela é uma solução, você tem as equações de Einstein, né? Que descrevem basicamente as possibilidades de quais curvaturas são possíveis, né? Dado tanto de matéria, dado um tanto de... Esse é um espaço que ele é um hiperboloide, assim. Então é uma caixa especial, ela é uma caixa, mesmo um espaço, só que ele tem umas simetrias a mais, assim, né? Ele é uma caixa bem especial. Você falou que sobre o Farinaldo, né, que ele faz parte da área física de partículas. Inclusive, ele faz parte do grupo, mas nunca participou, assim, de uma reunião conosco. Mas a gente participou de um evento que ele fez uma palestra e ele falou de umas caixas, que existe uma pesquisa no mundo com algumas caixas pretas, sabe? Da matéria escura, diz que é milhões investido nesse estudo. O que ele tenta é um pouco... O que ele tenta realmente... essas observações, né, nos diz que a matéria que nós conhecemos não descreve tudo, né? Na verdade, o que esses modelos cosmológicos, essas observações diriam que tem outros tipos de matéria que a gente não conhece, que são as matérias escuras. Que é a matéria desconhecida, né? E o que ele tenta Inclusive, o fazer... percentual é bem maior, não é? Do que a conhecida. Sim, é bem maior. E também você teria a energia escura, então você tem a matéria escura e a energia escura. Isso, existe uma diferença entre esses.
Isso. E basicamente o que ele faz é tentar descobrir o que é essa matéria escura, que a gente não sabe também, se são partículas. Então tem até experimentos, né, que tentam ver o que poderia ser, né? Fazendo a simulação. Ele até comentou dessas caixas. Teve uma outra coisa na sua apresentação que chamou minha atenção, que foi gravidade antrópica, acho que foi uma coisa assim. Não, entrópica, né? Ou foi entrópica? Sim. Que na verdade, assim, esse problema da gravidade quântica, né? As pessoas estão pensando há décadas aí, né? O que é isso? Então, um problema em aberto há décadas, né? Porque quando você tenta juntar essas duas teorias, você faz os cálculos, você tem absurdos, assim, dá infinito, dá uma coisa sem sentido, né? Então, as pessoas estão há muito tempo tentando entender o que é essa teoria de gravidade quântica, né? E durante essas décadas, tiveram pessoas que foram com ideias diferentes, né? Então, teve bastante teoria de cordas bem famosa, assim, tem bastante gente trabalhando nela, mas também tem outras, por exemplo, essas outras vertentes, né, essas outras pessoas pensando essa gravidade quântica de outro modo, né? Essa gravidade entrópica, basicamente, foi uma proposta recente, não recente, deve ter uns... Bom, recente comparado com teoria de cordas, tem uns 10 anos, e basicamente eles falam que, na verdade, a gravidade não seria... Eu não sou especialista, então vou falar um pouco também, um pouco por cima, que na verdade não seria... A gravidade não é o que a gente pensa, ela é ligada mais à teoria de informação. Então, na verdade, a interação gravitacional estaria relacionada com teoria de informação. Daí ele chamou isso de gravidade entrópica. Então, você teria você junta a teoria de informação com gravidade e teria essa gravidade entrópica. Mas isso eu não sou um especialista, assim, para te dar um pouco mais de detalhes, né? Sobre isso. Mas eu nunca tinha visto esse termo, sabe? Eu vi hoje nessa sua apresentação. Eu listei, na verdade, se você, por exemplo, mesmo for no Wikipedia, assim, digitar gravitação quântica, você vai ver que aparece, assim, 20 diferentes pessoas, diferentes formas de você tentar atacar o problema, né? Porque até hoje é um problema em aberto, assim, é um problema que tem muita gente tentando, no mundo inteiro, né? Você até entender o que seria essa gravidade quântica, que daí você iria permitir entender buracos negros, iriam permitir entender a origem do universo. Então, são esse tipo de perguntas, né? Sem resposta concreta ainda, né? Messias, pronto, já fiz meus questionamentos. Primeiramente, dar os parabéns aí ao professor Tiago, né? Obrigado. Uma bela apresentação. E assim, vou te dizer, primeiramente, também que você conseguiu fazer aquilo que a gente tinha falado, né? Fazer a transposição didática, digamos assim. Né? Trazer um assunto bastante complexo para um grupo. Eu mesmo não tenho, assim, não conheço teoria de cordas realmente, né? Então você deixou bem claro alguns pontos aí bem relevantes, sabe? Então, Obrigado. Ficou bem legal a sua apresentação. Agora, deixa eu te perguntar algumas coisas. Vê só, quando você começou a falar sobre as divergências e tal, né? Você falou no finalzinho da sua apresentação que a teoria de cordas ela é consistente do ponto de vista teórico, né? Sim. E isso estaria associado às divergências, é isso mesmo? Assim, você considera consistência em termos das divergências da teoria? Isso foi nesse sentido. Se você pegar, por exemplo, a teoria de gravitação de Einstein, né? Uhum. E daí você teria, e você tenta fazer, geralmente você tem uma teoria e você tenta quantizar essa teoria, né? Então isso acontece com por exemplo, você quantiza o campo eletromagnético, né? Então sim. E daí, quando você tenta fazer essa quantização da gravitação, você teria que a gravidade seria mediada pelos gravitons, né? Que seria, depois que você quantiza, você tem os gravitons. E você faz o cálculo, por exemplo, suponha que você tem 2 gravitons interagindo. Sim. Daí, quando você faz esse cálculo,
você vê que você tem infinito. Uhum. Dá um infinito, e você não consegue remover esse infinito de uma maneira, Certo. de uma maneira, de uma maneira convencional, assim. Certo. Agora, quando você usa a teoria de cordas, então agora você pega duas... Desculpa, quando você diz assim, convencional, você está dizendo usar alguma teoria de renormalização, alguma coisa desse tipo. isso, teoria de renormalização. Você Certo. precisaria de um número infinito O problema é que você De tem interações, né? De correções, né? Isso, Então, o que a certo, gente certo. chama é que você teria uma teoria não renormalizável, Uhum. você tem um número infinito de termos adicionais que você tem que colocar, né? Certo. Agora, quando você pega essa teoria de cordas e interage, faz 2 gravitons, né, que agora seriam 2 cordas fechadas, Uhum. aí você vê que o resultado final não tem mais um resultado finito, você consegue fazer o cálculo e ela te dá uma previsão concreta da interação de 2 gravitons. Certo. Então, e basicamente é porque as interações ficam um pouco mais suaves, ou você teria um limite de distância mínima, você vê que ela não está interagindo num ponto, né? Você distribui a interação, e daí, mas é finito, tudo que você calcular na teoria vai te dar um resultado finito. Então, ela realmente dá uma teoria quântica dos gravitons. Então, 2 gravitons interagindo, você calcula lá, um cálculo difícil, longo, que você demora meses até, e daí você sai o resultado, a previsão da interação de 2 gravitons, 3 gravitons, 5 gravitons. Você consegue te dar um número e, em princípio, você poderia ir num laboratório e medir. Certo. Mas o problema é que a gravitação quântica é importante, né, em casos mais extremos, né, senão ela é bem uma correção bem pequena, né? Por exemplo, nesses aceleradores, assim, geralmente você pode até descartar a gravidade, né? Claro. Só quando você tem, assim, por exemplo, mas se você estiver estudando buracos negros, se você quiser entender o que está acontecendo dentro do buraco negro, daí você é um espaço com uma curvatura grande, né, com densidade grande, daí você precisaria realmente dessa teoria total aí de gravidade para entender o que está acontecendo. Mas sim, os resultados são todos finitos. Certo. Não, por que eu perguntei isso? Porque, assim, você com certeza sabe melhor do que eu, né? Quando você vai pegar, por exemplo, eletrodinâmica quântica, alguma coisa desse tipo, acho que posso até dar um exemplo, que você resolve, por exemplo, ao invés de usar o potencial colombiano, você usa o potencial de Yukawa, por exemplo, para resolver o problema, né? Não dar um infinito lá. Aí, por isso que eu estou perguntando sobre a consistência, o que você fala de consistência nesse sentido, né? E aí, a minha dúvida surgiu quando você falou sobre isso, de o que vocês tentam fazer hoje em dia, né, digamos assim, para, sei lá, demonstrar o que falta. Assim, vai perguntar assim, é o seguinte: o que falta na teoria de cordas é uma comprovação de que ela realmente é física no sentido de realidade, ou falta também algumas questões matemáticas assim mais explícitas do ponto de vista da teoria em si? Está faltando algumas coisas ainda, sei lá, alguns infinitos que ainda surgem que vocês não conseguem, sei lá, renormalizar ou fazer alguma coisa desse tipo, ou desse ponto de vista ela já estaria, digamos assim, à frente das outras teorias? Tá, então, a teoria é consistente matematicamente. Então, até hoje, ninguém achou nenhuma inconsistência na teoria. Certo. Agora, tem um lado que ela é uma teoria muito difícil. Então, se você quiser calcular qualquer coisa, é bem difícil e tecnicamente muito difícil. Então, na verdade, o que foi feito de cálculo de teoria de cordas atualmente foram alguns cálculos mais simples, assim, né? Então, no espaço plano, então, uns cálculos não tão, por exemplo, ninguém conseguiu calcular ainda como as cordas interagem próximos numa geometria de buraco negro. Porque isso, matematicamente, é muito difícil você calcular. Então deixa eu ir além, por favor. É o seguinte, já que você coloca dessa forma, né,
A complexidade. E é uma complexidade até muitas vezes, sei lá, você não tem nenhum um computador que seja capaz de calcular coisas desse tipo, não é isso? Sim. Pronto. Qual é a esperança, então, de você... Eu estou fazendo aqui o advogado do diabo, né? Não estou sendo contrário à teoria, mas eu Sim. só querendo saber a sua posição. Qual é a esperança de você conseguir realmente, com essa teoria, né, chegar num ponto de até ter condições de experimentá-la e coisas desse tipo, entende? Se o nível de dificuldade, até computacional, né, é tão alto, né, como é que vocês têm essa perspectiva de vocês? Fica para quanto tempo? Como é que vocês lidam com essa questão? Eu acho que assim, tem muitos progressos, inclusive, parte do meu trabalho, eu calculei coisas em teoria de cordas, então você tem que realmente desenvolver técnicas matemáticas para calcular. Então isso é possível, é um problema matemático bem definido, Certo. que você desenvolve uma técnica, ou escreve um código de computador novo, ou pensa no problema de outro modo. Então, assim, ao longo dos anos, a teoria não está parada, né? Muitas coisas estão sendo aprendidas, muitas coisas estão sendo calculadas. Então, assim, todo ano aparece assim, uma nova ideia de como se calcular um processo novo. Então, eu acho que, de fato, a gente está entendendo a teoria cada vez mais. Certo. Mas é um trabalho longo, né? Não é de um dia para o outro, porque realmente talvez se a gente tivesse uma matemática assim a matemática daqui a 100 anos, a gente consiga calcular bastante coisa. Pronto, Mas você determinou um tempo aí, né? não, eu digo, por exemplo, tem gente que acha que, por exemplo, recentemente, bem recente isso, é uma coisa recente, Sim. eles começaram a estudar alguns tipos de vácuos da teoria de cordas. E tem gente que acha que esse tipo de coisa vai poder ser testado em algum momento. Ah, que legal, cara. Então, Massa. mas ainda é uma teoria difícil. Então, Sim. mas a gente, como teoria de cordas, eu não sou assim. Tem gente que é mais radical, mas o que eu quero entender é a gravitação quântica, certo? Beleza, Se aparecer entendi. uma outra teoria, ou aparecer uma outra ideia, alguma coisa, daí tudo bem, as pessoas estão pensando em alternativas, né? Agora, é muito difícil você fazer uma teoria consistente de gravidade. Então, isso que as pessoas estão tentando há muito tempo, e teoria de cordas é praticamente a única. Dá uma resposta a isso, né? Que as pessoas conseguirem inventar. Mas, certamente, se alguém aparecer com uma teoria alternativa que descreva a gravidade quântica, essas pessoas vão estudá-la e tal, né? Então, tem essa dificuldade de que não tem muitas opções, assim, a gente não tem muitas teorias consistentes de gravidade quântica. E daí tem esse lado também que, apesar de, suponho que teoria de cordas não esteja certa, mas ela é uma teoria de gravidade quântica, então a gente pode aprender muitas coisas sobre fenômenos de gravidade quântica. A gente vai aprender em sites e coisas assim. Sim. Mas do ponto de vista computacional, é pesado, assim, mas tem progresso, as pessoas estão todo ano, você abre e tem um grande progresso. Eu já trabalhei bastante, eu já obtive resultados novos em interações de cordas. Então, não está parado, assim, né? Tá tendo progressos atrás de progressos, né? Não, com certeza. Beleza, obrigado pela resposta. Valeu mesmo. Muito Obrigado interessante. você pela pergunta. Ítalo, tá por aí? Acho que ele tá mudo. Deve ser. Eita, ele tá com o microfone desligado mesmo. Oi, eu estava falando aqui, o microfone desligado nesse período. Tá. Bem, se ninguém tiver mais nenhuma questão, né? A gente pode dar praticamente por encerrado, porque já é quase 4 horas, acho que faltam 2 minutinhos. Quero agradecer ao professor Tiago Fleury pela participação na reunião, apresentando essa
um pouco sobre o Instituto, né, e as áreas de pesquisa, é uma grande satisfação, e que abre um pouco, né, esse leque para essas discussões mais complexas, né, e abstratas, que envolvem, por exemplo, essas teorias de corda, que é muito complexo mesmo. Eu estava até lembrando aqui, quando você estava falando sobre essa teoria de corda, sobre o buraco de minhoca, Uhum. que eu acredito que é um pouco similar, não é, a essa questão da teoria das cordas. Teve um filme que eu assisti, que é Interestelar. Aí, nesse buraco de minhoca, de uma dimensão, passava para outra. De uma galáxia, sabe? Aí passava para outra. Achei era bem interessante essa discussão, sabe? No filme, complexa também. Uhum. Eu tive essa... Sim, esses são soluções, né? Você tem soluções da relatividade geral que tem esses buracos de minhoca, né? E esses buracos de minhoca, tem a pergunta se você conseguiria passar por eles, né? Daí você sairia de uma parte do espaço e iria para outra. Mas elas são soluções da teoria, né? Então isso também é bem intenso, as pessoas que trabalham nessas coisas. Tá. Bem, e aí só enfatizando a questão do resultado do projeto de pesquisa, né, Física e Literatura, que possivelmente já vai sair hoje, viu, Renato, no site, que eu já repassei para comunicação social. Ela perguntou se podia publicar hoje. Eu disse, pode publicar tranquilamente, que aí vai antecipar, sairia na segunda-feira, né, esse resultado, mas aí possivelmente deve sair hoje no site. Eu dei uma olhadinha na página, ainda não saiu. E vamos, na próxima semana, eu acredito, nos reunir novamente. Como eu falei no início da reunião, eu praticamente já estou remanejado para João Câmara, que saiu no Diário Oficial da União, a redistribuição do professor que vai para Pau dos Ferros, né? E aí o de Pau dos Ferros lá vem para Caicó e eu vou para João Câmara. E aí a gente vai ver como vamos nos direcionar em relação ao grupo, né, de pesquisa, como vai ficar nossas reuniões, né, esses nossos encontros, até quando voltar no presencial também, né? Então é isso, a gente se encontra na próxima semana. Mais uma vez, parabéns, Tiago, pela apresentação. Obrigado, obrigado. E Obrigado a vocês aí pela... vamos fortalecer, né, esse contato, né, essa relação Uhum. Sim, aqui no sim. grupo. Então, boa tarde, até a próxima semana. Tá, obrigado a vocês. Obrigado. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais.